Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Vamos falar sobre o nosso Botafogo e trazer daqui a pouco um comentário bastante polêmico do Alex, do Sport TV. Olha, ele teve coragem, teve muita coragem, porque nós vamos falar daqui a pouco de Botafogo e Vasco da Gama, jogo que acontecerá em São Januário. E o meu colega, hoje ex-jogador e hoje meu companheiro de profissão, que é comentarista do programa Troca de Passes, teve muita coragem de comentar ali um assunto que, olha, muitos jornalistas fogem quando você tem que questionar a equipe da Gávea. Então vamos falar muito sobre esses comentários do Alex e também sobre outros temas. Eu quero abrir aqui o nosso vídeo falando inicialmente de Botafogo e Cuiabá, jogo amanhã às 20 horas no estádio Newton Santos. E abro um parênteses e falo, Botafogo e Palmeiras, 22 mil ingressos já comercializados, 3 setores já esgotados. Com certeza na próxima quarta-feira, jogo às 21 horas e 30 minutos, véspera de feriado, teremos novamente casa muito cheia no estádio Newton Santos. Mais um estádio, mais um jogo com o nosso torcedor comparecendo em grande número. Isso mostra o peso que a nossa torcida está fazendo, o que a nossa torcida tem feito no Campeonato Brasileiro, está jogando junto, eu tenho certeza que amanhã jogará. Mas a partida de amanhã contra a equipe do Cuiabá é um jogo que a gente tem que ter aqui, cabeça. O time do Antônio Oliveira vai jogar com as linhas baixas, essa é a tendência. O Léo Dantas com certeza vai trazer muitos detalhes amanhã dentro do nosso giro de notícias com pré-jogo, vai tirar todos os detalhes da equipe cuiabana para falar com vocês, mas eu vou dar os meus pitacos também. E pensando também no lado do Botafogo. Amanhã nós só teremos um desfalque na equipe titular, O Vitor Sá levou o terceiro cartão amarelo, quem deve jogar será o Luiz Henrique pelo lado esquerdo. O Luiz, que quando entra no segundo tempo joga mais do que quando começa jogando. Espero que amanhã a gente tenha o Luiz Henrique muito mais dinâmico, jogando pelo lado esquerdo durante toda a partida. Porque o Botafogo vai precisar de ser um time dinâmico, tanto na marcação, no perde, pressiona, roubando a bola rapidamente, tentando crescer para cima do Cuiabá. É um jogo que a gente não pode desperdiçar chances. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo jogou muito bem contra o Cuiabá no estádio Newton Santos. Criou muitas oportunidades e perdemos muitos gols. Isso acabou complicando esse nosso jogo que nós tivemos. E foi essa partida ano passado que acabou tirando a gente da Copa Libertadores. Se o Botafogo tivesse vencido o Cuiabá, tinha ido para a Libertadores deste ano. Águas passadas, mais um ponto dá para a gente pegar de lição. Criar chances, tem que colocar as bolas na casinha do goleiro Walter. O Botafogo tem que saber fazer os gols que vai criar contra a equipe cuiabana. É um jogo que a gente tem que ter muito cuidado com os contra-ataques. O Cuiabá costuma jogar melhor fora de casa do que dentro de casa. É um time muito bem arrumadinho, não é um time talentoso tecnicamente, mas é muito bem ajustado pelo Antônio Oliveira. E por isso o Botafogo tem que ter muito cuidado. Não adianta ir com afobação, tentando decidir o jogo e deixando espaços, porque o Cuiabá com certeza vai tentar jogar com as bolas longas nas costas ali do Cuesta ou do Adrielson, do Di Plácido e do Marçal, tentando pegar o Botafogo no contra-ataque. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E claro, a gente tem que conseguir aproveitar as chances que nós teremos. É um jogo que o Botafogo tem a obrigação da vitória, sim. É uma partida que a gente tem a obrigação de vencer, sim. Porque um time que quer ser campeão brasileiro não pode desperdiçar oportunidades. E amanhã é mais uma grande oportunidade da gente abrir uma vantagem significativa dentro do Campeonato Brasileiro. Mas comentem aqui, vocês acham que o Botafogo pode ter trabalho com o Cuiabá ou vocês estão confiantes acima de tudo? Eu estou muito confiante, mas a gente tem que ter muito respeito com a equipe do Antônio Oliveira. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, canal do TF feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária de General Severiano. E fica aqui a dica, se você ainda não fez seu cadastro no XBET, faça, é muito rápido, muito simples, muito fácil. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário, vocês vão utilizar o cupom canal do TF. Caso vocês coloquem 10, ganham 20 e vocês terão ali sempre o acesso lá no XBET. Fica a dica, link no primeiro comentário. Vou colocar aqui esse vídeo do comentarista Alex, ex-jogador que atuou por Inter, por Corinthians e que recentemente falou que a sua torcida é pelo Botafogo em relação ao título brasileiro. E ontem no programa Troca de Passes, ele meio que falou algo que muita gente tem vontade, mas muita gente não tem coragem. E ele teve. Vejam aí. De certa forma até acaba sendo estranho e revoltante, né? O Vasco passou tudo isso que passou, né? Ter que jogar ali, ter que jogar aqui, não podia jogar no seu estádio, enfim, toda aquela confusão.
Aí tem um jogo do Flamengo, que o Flamengo, de repente, ele poderia, estava quase brigando com a Conmebol para jogar, daqui a pouco vem, não, eu não quero jogar, eu quero jogar. É muito mais fácil de atender o Flamengo assim, por que, CBF? Eu não consigo entender. Por que os outros times é muito mais complicado de você aconchegar alguma possibilidade, como essa, de um dia pro outro, tá bom, vai lá abrir o estádio. Caraca, mas o Flamengo parece que ele bate na mesa e fala, poxa, eu sou obrigado a atender. Essas falas do Alex, pra gente que vive na pele o que acontece em relação ao sistema, ele não falou nada demais. Porém, é o que eu sempre falo aqui no canal. Uma coisa sou eu comentar, que tem um canal segmentado, que eu falo pra você, torcedor botafoguense, e você, mesmo assim, vê alguns botafoguenses falando assim, Tef, para, você tá falando demais. E ontem, o Alex falou exatamente aquilo que a gente sempre coloca aqui no canal. Para alguns times, a CBF olha de uma maneira diferente. Para alguns times, principalmente a equipe da Gávea, a CBF sempre fala de uma maneira diferente, sempre age de uma maneira diferente. Você ter tirado o jogo Flamengo e Bragantino de Volta Redonda, que poderia acontecer aqui ou em outro local do país, foi algo para beneficiar o Flamengo. E não tem sentido para você, em relação à tabela, em relação ao que é o campeonato, você ter mudado essa partida de amanhã para novembro. Não tem sentido. Não tem sentido. Igual, por exemplo, Vasco e Botafogo. Você teve ali uma situação colocada pela polícia para colocar o jogo segunda-feira. Por quê? Segunda-feira. Porque o Rio de Janeiro estará mobilizado, terão muitos argentinos. Poxa, não tem condições de você ajustar a cidade para um jogo que vai ter ali no máximo 17, 18 mil pessoas? Não tem como, ainda mais um clássico que você não tem tantos problemas históricos como Botafogo e Vasco. Será que fosse o jogo de outra equipe, Flamengo, por exemplo, você não daria um jeito da peleja acontecer no domingo mesmo? O que o Alex falou é algo que todo mundo tem vontade, mas poucas pessoas conseguem falar. Os programas de TV, eles são feitos para eles agradarem a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Apesar que o Sport TV é menos do que você tem na ESPN, em outros veículos de comunicação. Mas as falas do Alex, elas foram corajosas, porque ele arrumou problema com a torcida que adora cancelar jornalistas. Eu lembro muito bem de um caso, o Rafael Rezende, e quando a equipe da Gávea perde o Mundial para o Liverpool, todo mundo falou, não, o Flamengo jogou de igual para igual, de igual para igual. Se não me engano, o próprio troca de passes. O Rafa Rezende falou o seguinte, não, o Flamengo não jogou de igual para igual. O Liverpool que jogou muito abaixo do que pode. Por isso que o jogo ficou mais equilibrado. Se o Liverpool acelera como poderia ter acelerado, o jogo seria diferente. E o que aconteceu? Houve um cancelamento do Rafael Rezende, pedidos de demissão. E agora eu quero ver o que vai acontecer com o Alex. O Alex não precisa do Sport TV pra nada. O cara é bem resolvido financeiramente, o cara é rico pra cacete. E falou aquilo que pensa. Certíssimo, certíssimo. Quem dera se todos os jornalistas tivessem essa postura do Alex, de falarem aquilo que pensam. Por ele ser um cara resolvido financeiramente, ele teve essa coragem. Infelizmente, por causa daquilo que eu falei anteriormente, né, de você ter muitos que estão nos veículos querendo falar algumas coisas a mais, não falam por medo deles serem atacados e as emissoras talvez terem que desligá-los. Às vezes acontece um pouco de medo, porque, gente, ninguém tá na pele dos outros. É que eu posso falar o que eu penso, meus chefes são vocês que são meus chefes. Mas nas TVs não, os chefes são outros. E de repente, com muitas pressões internas, os caras podem ser demitidos. Mas ó, uma salva de palmas para o Alex. Não conheço pessoalmente, mas fica aqui minha admiração por ele. Mandou muito bem em suas falas. Mas comentem aqui o que vocês acharam. E se o Alex pode sofrer retaliações da torcida da Gávea e até mesmo do Grupo Globo. O que eu acho do Grupo Globo, não. Mas em relação à torcida da Gávea, ele virou persona non grata. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Lá pelas 8 e pouco, estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Valeu, Chu, e tamo juntos.